para você conseguir ensinar alguma coisa. Então, longe de mim dizer que eu entendo tudo sobre o que Aristóteles disse ou o que Kant disse, mas um ensinamento que você entende e consegue transformar de uma forma simples, você integra. Ou seja, aquilo começa a fazer parte de você também. Mas, por exemplo, aqui, Máquina do Tempo, você fala sobre o que aqui? Bom, essa história, ela basicamente é uma história de uma pessoa que ela volta no tempo, né? E aí, isso está dentro da matéria de filosofia da história, mostrando pra gente como que a história ela é cíclica. Os ciclos, eles têm apogeu, né, e tem a decadência, mas no fundo são sempre ciclos. Então, no passado, o momento no passado e o momento que a gente viveu hoje, eles têm similaridades, certo? Similaridades, por exemplo, lá na Roma Antiga, né? Por mais que lá não tivesse tecnologia, não tivesse todas as facilidades que a gente tem no momento atual, eles provavelmente viviam algumas dificuldades que a gente vive hoje também enquanto seres humanos. Então, digamos assim, o tempo muda, a forma muda, mas as dificuldades humanas, os impasses, as perguntas para a vida seguem sendo os mesmos. Então, é como se o tempo fosse passando e o tempo, na verdade, é um grande jogo de ilusões. As formas mudam, mas o ser humano que está percorrendo o tempo, ele é sempre o mesmo e tem os mesmos questionamentos, que são questionamentos atemporais. Exato. Então essa história vai mostrando um pouco disso, como que essas formas vão mudando, mas o ser humano que está passando pelo tempo, ele segue sendo o mesmo em essência, né? E esse é o Rei Justo? Bom, o Rei Justo fala um pouquinho aí dentro da matéria de sociopolítica, né, do que se espera que seria ali um bom governante, líder, né? Um bom líder, né, que seria alguém que teria princípios e valores humanos, né? Eu acho interessante que a gente, por exemplo, quando quer aprender a fazer um exercício na academia, a gente vai atrás de um bom instrutor, de um personal trainer. Se eu quero aprender a me vestir bem, às vezes eu vou atrás de um personal stylist, né? Mas e para viver bem, sabe? A gente não vai atrás de um personal, digamos assim, de vida, sabe? Como se fosse uma coisa intuitiva saber viver bem, mas não é tanto assim. E a filosofia vai nos trazendo ferramentas para nos ensinar a viver melhor. E basicamente essas ferramentas são os valores humanos, esse desenvolvimento desses valores humanos. Entendi. E a relação da filosofia com política? Existe alguma coisa que os políticos poderiam aprender da filosofia para serem mais justos ou com o povo? Na verdade, qualquer ser humano, seja ele político, não seja ele político, ele tem alguma coisa a aprender com a filosofia. A gente considera que existe uma pirâmide civilizatória, que ela é constituída por política, ciência, religião e artes. Tá. Elas são necessárias, as 4 fases para o crescimento do ser humano. E a filosofia seria, dentro dessa pirâmide, como se fosse uma espiral, que vai tocando as 4 faces e subindo. Ou seja, todo mundo necessita de política, mas nem tudo aquilo que é chamado de política realmente o é. A filosofia vai te ajudar a discernir o que é e o que não é. A gente necessita de arte, de religião, de ciência. Da mesma maneira, tem que se distinguir aquilo que é daquilo que não é. E a filosofia te ajuda a enxergar a verdadeira identidade das coisas, ir mais profundo. Entendi. Tá? Então, logicamente, sendo um político ou não sendo um político, a filosofia tem muito a ajudar para qualquer ser humano que queira desempenhar bem o seu papel no mundo. E a gente falou aqui sobre as gerações mais novas de sentirem que o mundo deve alguma coisa para ela, e aí de volta o que a gente sente também uma carência, né? Não só dessas gerações, mas é um mal que a gente está vivendo, de todo mundo está muito carente. Essa carência afetiva, a carência, ela tem vários níveis. O que a filosofia pode ajudar a preencher essa carência que a gente tem, como se fosse uma lacuna dentro da gente? A hipótese fundamental é de que essa lacuna é saudade de nós mesmos. Falta de vida interior, falta de realização enquanto ser humano. Porque se existe dentro de você uma essência humana que se realizaria com valores, com virtudes, com sabedoria, se você a ignora, ela não deixa de existir. E de dentro de você, ela não deixa de estar se queixando pela abstinência a qual você a condenou. Né? Você quase que deixa a sua parte humana sofrendo de inanição.
Isso provoca dor, embora você não saiba de onde ela vem, você vai se sentir sempre angustiado, com esse vazio, saudade de si mesmo. É aquela pessoa que tem um medo terrível de ficar sozinho porque tem medo de confrontar a si próprio. E perceber que por dentro há angústia, porque ela não realizou seus sonhos, porque ela não foi fiel àquilo que ela gostaria de ser. Então, esse vazio interior de não termos uma identidade profunda, não termos construído aquilo que a gente se propunha na vida, muitas vezes vai fazer com que a gente tenha essa carência que você está falando. Pensamos que são outras pessoas que nós queremos que venham a nós, outras pessoas que nos faltam, quando na verdade nós sentimos falta de nós mesmos. Nos sentimos absolutamente ocos e à deriva no mundo, sem uma direção clara, sem saber quem somos. A gente falou do futuro, né? Que a gente, se ficar com muita cabeça no futuro, gera uma ansiedade. E essa dor que vem do passado, de alguma coisa que aconteceu e que a gente não pode mudar, como curar isso? Bom, muitas vezes a gente chama isso de um trauma, né? Para a filosofia, um trauma é como se fosse um fato no qual você pendurou uma etiqueta dizendo: eu não aceito aprender com isso. Se eu volto a essa situação e digo: bom, ela me cobrou tal quantidade de dor, mas ela me ensinou tal quantidade de ensinamentos. Bom, perto do que ela me ensinou foi um preço justo. Eu fecho essa conta. Eu aceito que esse ensinamento foi importante, foi necessário, porque senão eu não seria o que eu sou hoje. Eu fecho as contas com o passado. Agora, se eu não volto lá e não aprendo com o que aconteceu, fica uma dor que não teve nenhuma compensação. E isso sempre vai parecer para mim injusto. Vai ficar sempre uma conta em aberto, que vai sempre me puxar para o passado. É muito importante que a gente feche as contas com a vida, feche as contas com o passado. Existe um poeta mexicano, Amado Nervo, que ele tem um poema que eu acho muito bonito, que ele termina dizendo isso: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Ou seja, fechei as contas. Eu sei que ela me pediu muito, mas ela também me deu muita coisa. Perto do que ela me deu foi um bom preço, não foi caro. Fecho as minhas contas. Eu sou o que sou graças a todas as dores pelas quais eu passei. Se faltasse alguma dessas coisas, eu não seria o que eu sou hoje. Então, está bem pago, está certo. Acertamos as nossas contas. E assim podemos prosseguir. Senão ficaremos eternamente com pontas soltas que vão nos prender no passado. Mas e quando esse passado ele gera pensamentos intrusivos ou pensamentos repetitivos? Isso também é porque eu não... Porque eu entendi essa parte de você contabilizar o que você aprendeu. Mas e essa dor? Porque tem gente que não consegue simplesmente esquecer de algo, né? Aí a gente pode falar de perdão, pode falar de... Qual outra coisa que vem para solucionar isso, né? Esquecimento não, né? Acho que não é a melhor alternativa tentar esquecer. Não, nem sei se é possível, né? Integrar. Na verdade, uma coisa que seria boa é você não se vitimizar. Primeira coisa. Isso. Eu não sou vítima. Não se vitimizar. O que acontece, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso é uma frase de Marco Aurélio, imperador romano, grande filósofo estoico, né? Então nada acontece com a Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Ou seja, eu vim ao mundo para poder crescer como ser humano. Para isso eu precisava passar por alguma situação desse tipo. Para corrigir uma aresta pontiaguda que eu tinha, eu precisava de uma situação desse tipo. Se não fosse através dessa pessoa, seria através de outra. Mas eu teria que passar por aí, porque eu precisava dessa experiência para crescer. Então eu despersonalizo a situação. Perfeito. Não é porque fulano me fez alguma coisa, é porque eu precisava passar por aí, para crescer. Então já vinha ao mundo como se fosse com um cartão cifrado, atraindo as experiências que eu necessitava para crescer. Se não fosse por uma pessoa, por uma circunstância, seria por outro equivalente. Mas necessariamente eu passaria por aí, porque eu tinha essa necessidade de experiência. Assim você despersonaliza os problemas, não existe alguém me perseguindo, alguém contra mim, não, isso é simplesmente a mecânica da vida. Ela me dá aquilo que vai me fazer crescer, e eu passaria por aí de qualquer forma. Então você aceitar as experiências como tendo sido atraídas pela tua necessidade de crescimento também ajuda bastante. Tá? E depois aprender com a experiência, como eu falei, ver o que ela... Sim, porque aprender. Tem gente que está preso num ciclo de cometer os mesmos erros durante a vida, né? Constantemente. Isso várias vezes. Os mesmos tipos de relacionamentos terminam da mesma forma, ou a escolha do mesmo tipo de trabalho que vai ter o mesmo problema. Eu vejo que pessoas repetem, parece que não aprendem com o que aconteceu na vida, né? É como se eu quisesse falar com você e ficasse te mandando cartas em envelopes diferentes.
A mesma carta, no envelope quadradinho, você rasga e joga fora. No envelope comprido, amarelo, você rasga e joga fora. Enquanto você não abrir essa carta, eu não vou parar de te escrever. Os envelopes são diferentes, ou seja, as circunstâncias parecem diferentes, mas é a mesma mensagem que a vida está tentando te mandar. E você, enquanto não abrir esse envelope, não vai poder escapar disso. Vai ficar pela vida fora, tendo acontecimentos repetitivos. E o que é engraçado é que todo mundo vê, menos a própria pessoa. É tão claro para quem está de fora Isso. e para quem está de dentro. E o perdão tem a ver com que você estava falando, isso mesmo? De você não colocar em outra pessoa... a responsabilidade pela sua vida. Tá? Não é que essa pessoa, se ela te fez algo negativo...